Olá, amigos da Cooper Citrus. Eu sou o Luiz Gustavo Rossi, consultor especialista de pastagem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico do pasto. Devemos recuperar ou devemos reformar? Como a gente vai avaliar a real condição do pasto para a tomada de decisão, tanto para recuperação quanto para reforma? Nesse próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre as características da degradação, né? Os solos ocupados por pastagem em geral, né, quando comparados àqueles usados pela agricultura, por grãos, por exemplo, eles apresentam algum tipo de problema relacionado à fertilidade natural, à acidez, topografia, pedregosidade do solo ou até limitações da drenagem. Os solos de melhor aptidão agrícola, eles são ocupados pelas lavouras anuais de grãos ou as de grande valor industrial, seja para produção de óleo, de fibras, de resinas, de açúcar e etc. Dessa forma, é de se esperar que as áreas de exploração para bovinos de corte, no caso, ou de leite, apresentem problemas de produtividade e também de sustentabilidade de produção. Mas por que apresenta algum tipo de problema, Luiz? Pois o cultivar inadequado ao local, né, devido às condições, escolhemos um cultivar que não é adaptado ao solo da região, né, ao solo da fazenda, possivelmente, por exemplo, um cultivar que não é muito indicado para solo arenoso, ou não é muito indicado a um solo de má drenagem, tá? A má formação inicial da pastagem, causada pela ausência ou mau uso de práticas de conservação do solo, né, isso pode levar à degradação. É importante se ter essa formação inicial adequada. O manejo animal, também na fase de formação, ele é importante. Quando devemos soltar o gado no pasto, né, inicialmente após a formação. A ausência ou uso inadequado de adubação de manutenção, né, como, por exemplo, a exaustão da fertilidade do solo. Isso pode levar à degradação de sua pastagem, tá? A ocorrência de pragas e doenças, né, e também plantas invasoras. E o manejo animal impróprio com o excesso de lotação, o superpastejo, o excesso de animal em sua área, também pode levar à degradação. Próximo slide, a gente vai ver uma imagem referente a uma escada, desde a fase de manutenção, a degradação da pastagem, até a degradação do solo. O que é a degradação da pastagem? Ela é definida como um processo evolutivo da perda do vigor, da produtividade, da capacidade de recuperação natural das pastagens para sustentar o nível de produção e aquela qualidade exigida pelos animais. Bem como também superar os efeitos nocivos das pragas, das doenças e das invasoras. E pode culminar com a degradação avançada dos recursos naturais em razão do manejo inadequado. Nós podemos comparar esse processo a uma escada, onde no topo estariam as maiores produtividades, e à medida que descemos os degraus com a utilização da pastagem, a gente avança no processo de degradação. Até um determinado ponto, ou certo degrau dessa escada, haveria condições de se conter a queda de produção e manter a produtividade através de ações mais simples, diretas e também com menores custos operacionais. Então, a partir desse ponto, passaria para o processo propriamente de degradação, onde somente as ações de recuperação ou de renovação, muitas vezes mais drásticas e mais caras, né, dispendiosas, elas apresentariam respostas adequadas. O processo de degradação das pastagens ela tem início com a perda de vigor e queda na disponibilidade de forragem, com redução da capacidade de lotação e, consequentemente, também do ganho de peso do animal. Em fases mais avançadas,
ou, ao mesmo tempo, pode ocorrer infestação de planta invasora, ocorrência de pragas e, consequentemente, a degradação do solo. O final do processo, ele culmina com a ruptura dos recursos naturais, né, representado pela degradação do solo com as alterações em sua estrutura, evidenciadas pela compactação e, consequentemente, também uma diminuição das taxas de infiltração e a capacidade de retenção de água, causando erosão, assoreamento de nascente, tanto dos lagos e dos rios. Então, essa figura, ela evidencia muito, né, as fases, esses degraus do processo de degradação, né? Esse processo de degradação, que estão apresentados numa sequência lógica, na realidade, não é tão simples e nem sempre ocorrem nessa ordem, podendo apresentar em diferentes sequências e degraus, dependendo do ecossistema e também do manejo que é utilizado na propriedade. Então, o próprio limite entre a fase de manutenção e o início da degradação ainda é um processo de entendimento, pois para cada sistema de produção pode-se ter uma situação diferente. Nesse próximo slide, a gente tem uns conceitos de reforma, de recuperação e de manutenção. A reforma, ela vai envolver todos os processos de preparo de solo, desde a subsolagem, a gradagem, o nivelamento e plantio, e bem como os processos envolvidos, como a correção do solo e, propriamente, a adubação também, tá? A recuperação, ela já é um processo que envolve todo esse operacional da reforma. Ela é demonstrada pelo controle de plantas daninhas na área, a correção e adubação do solo e o manejo da planta forrageira que está instalada, tá? A manutenção, ela se dá posteriormente ou a reforma ou a recuperação. Então, é a continuidade do manejo correto da planta forrageira e a realização da adubação para repor esses nutrientes extraídos pelas plantas. E também para o aumento da massa de forragem. Tá bom? No próximo slide, a gente vai verificar como realizar o diagnóstico do pasto. Né? Como devemos fazer isso? E nesse próximo, a gente vai verificar, teremos que avaliar o stand dessas plantas na área, né? E qual seria o mínimo de plantas necessárias, né? O stand de capim, por metro quadrado que deveríamos trabalhar. No mínimo, 5 plantas por metro quadrado é o aconselhável para se trabalhar para a recuperação da pastagem. Claro que vai ter alguns outros fatores, né, que devemos levar em consideração. Eu vou falar um pouquinho mais para frente disso, né, como as plantas invasoras. Mas, inicialmente, para a gente não ter que recuperar, devemos ter um stand mínimo de plantas na área. No próximo slide, a gente verifica aqui uma foto de uma área com alta infestação por invasoras. Só que, no entanto, perante o diagnóstico realizado, nota-se que não há estande de capim, né? Pode ser que ele esteja aqui por baixo, mas é uma área já avaliada pela gente e não havia um estande mínimo de plantas, um estande mínimo de capim, para que houvesse a necessidade de recuperar. Então, aqui é uma situação para a reforma. Não temos capim e temos uma alta infestação por invasoras, aqui praticamente 100% da área, tá? Nesse próximo slide, é uma situação agravante, né, que pode se agravar, pode piorar.
Por quê? É um solo descoberto, né, suscetível a invasoras, né? Temos áreas descobertas, né? Um baixo estande de capim, né? Que é nítido que não temos aí pelo menos 5 plantas por metro quadrado, tá? Então, essas áreas descobertas estão suscetíveis ao aparecimento de invasoras. Aqui no caso dessa imagem, é, a gente nota que as invasoras elas estão começando a aparecer na área. E é claro que com o solo descoberto, ele pode gerar uma compactação maior e também levar à erosão do solo, tá? Nesse próximo slide, uma situação melhor. Aqui é um pasto que ele está se recuperando de um ataque de pragas, aqui no caso da cigarrinha, mas vamos levar em consideração o estande de plantas. Aqui o estande de plantas ele está razoável, até acima de 5 plantas por metro quadrado. Não notamos presença de invasoras na área, tivemos o problema com o ataque de cigarrinhas, tá? Mas é uma situação de recuperação, não tem um porquê a gente reformar essa área, tá? Nesse outro slide, temos uma área também, que é plausível de recuperação, tá? O estande de plantas, excelente, pasto completamente fechado, formado, tá? Aí, basicamente, com um estande de plantas, aproximadamente 10 plantas por metro quadrado, tá? No entanto, temos o aparecimento de invasoras, né? Um pasto recém-formado, mas com o surgimento de invasoras e plausível de recuperação. Então, com a entrada de herbicidas na área, a gente pode recuperar e fazer o manejo adequado dessa área para a recuperação desse pasto. Nesse próximo slide, vou falar um pouquinho como é feito o levantamento dessas informações, né? A gente vai aprimorar esse diagnóstico da pastagem. Como devemos fazer isso? Temos que levar em consideração os sistemas de produção predominantes na região, isso é importante, os mercados a serem atingidos, o próprio sistema de produção da fazenda, entender melhor se é adequado à região, à produção na região, né? Seja cria, recria, engorda, isso deve ser levado em consideração também no diagnóstico. Os fatores primordiais que devem ser levados em consideração são os índices zootécnicos, como a lotação animal, a natalidade, a mortalidade, né, todos os índices zootécnicos envolvidos na produção da propriedade. O histórico da área, né, realizando análise de solo, avaliação da declividade do terreno, as condições de conservação do solo e, como já comentado, a presença de invasoras. Então, essa verificação e determinação de indicadores, né, da própria sustentabilidade da produção no pasto, a produção animal, ela tem sido tema de vários projetos de pesquisa, pois é fundamental para a tomada de decisão de manejo, a fim de prevenir ou reverter essa queda de produtividade. Não podemos nos deixar levar pela aparência momentânea, né, do estado da pastagem e nem deixar de usar as ferramentas importantes de predição de queda de produção, como a fertilidade, as propriedades físicas do solo e do estado nutricional das plantas. Uma das características indicativas, né, mais notadas no processo de degradação da pastagem é a capacidade de suporte do animal ao longo do tempo. Quando a exploração pecuária ela é monitorada com um certo grau de organização e critério,
é frequente a gente observar que, num primeiro momento, diminui a capacidade de suporte para a mesma oferta de forragem. E ao proceder um descanso ou a veda da pastagem, o crescimento ele não é suficiente para manter a lotação anterior. Então, posteriormente, caso nenhuma ação de manejo seja tomada, decresce simultaneamente a quantidade e a qualidade da forragem. E o reflexo passa a ser mais acentuado no desempenho individual dos animais, é claro. Então, nessa fase, é possível que o pasto já não seja uniforme, possuindo aí umas áreas descobertas, sem forragem e com o solo exposto. As ocorrências de invasores e pragas também podem ser notadas, pois a pastagem cultivada, introduzida ali no local, ela começa a perder a capacidade de recuperação natural pela competição exercida pelas espécies nativas. Nesse próximo slide, a gente vai verificar, é um quadro bem interessante que nos ajuda muito a entender, a diagnosticar, né, a real situação do pasto, tá? Então, ele é caracterizado com as informações de plantas daninhas, a população de capim, a fertilidade do solo e outras plantas. Então, pelas denominações de cada um, as plantas daninhas, ela vai variar de 0 a 10, sendo que o 0, ele é muito bom, né? A gente não tem planta daninha na área, tá? O 5 é 50% de infestação e o 10 é 10% de infestação, tá? A fertilidade, ela vai ser balizada principalmente em relação ao nível de fósforo da área. Então, o 0 seria com 1 ou 2 miligramas, o número 5 seria correspondente a 10 miligramas, né, de fósforo no solo, e 10 com 20 miligramas, que seria o desejável, né, para a gente ter uma boa pastagem. Outras plantas, ele vai ser caracterizado por outras gramíneas ou outras plantas de folha estreita, tá? E a população de capim, onde 0, o capim ele se acabou, 5, temos 50% dele na área, e 10, temos 100% do capim na área. Então, voltando ao quadrinho, até propriamente pelas cores, a gente já nota o processo de degradação da pastagem de acordo com esses 4 fatores que eu comentei. O nível 1, ele é um nível onde todo mundo gostaria de estar, onde o estande de plantas daninhas, ele é baixo, ele pode sim variar de 0 a 50%, a fertilidade está com a condição ideal, né, variando entre 5 e 10, tá? E a população de capim, ela também vai estar num stand razoável, variando de 5, né, do mínimo que eu havia comentado, até, até, até 10, né? O stand de plantas excelente. Então, uma condição plausível de recuperação da área. A gente pode efetuar o controle, né, dessas invasoras sem a necessidade de reformar. Nesse estado 2, a gente tem uma situação que começa a ser agravada. O estande de plantas daninhas na área, essas presenças dessas invasoras, ela começa a aumentar, variando aí de 50% a 100%. No entanto, a população de capim, ela está ok, variando de 5 a 10. E a fertilidade do solo também. Então, aí, devemos levar em consideração o tipo de planta daninha nessa área. O quanto que eu vou ter que gastar para recuperar esse pasto. É planta mole, é planta dura? O tipo de planta daninha presente, bem como o manejo de herbicida a ser feito, tá? Nessa outra região, essa região 3, começa a ficar mais complicado ainda a situação, pois o nível, o estande de capim, ele já começa a decrescer.
Então, começa a ficar preocupante. Aqui, essa região 3, ela é muito delicada. O levantamento de informações deve ser muito bem feito para possivelmente entrar com uma reforma aqui, pois o estande de capim, ele é baixo, a fertilidade do solo também não é muito boa. No entanto, o nível de infestação das plantas daninhas, ele vai variar de 0 a 50%. Mas em relação aqui, basicamente, temos que tomar cuidado com a quantidade, né, de capim da área, tá? E uma situação 4, onde praticamente não temos pasto, não temos fertilidade e possui uma alta infestação por plantas daninhas, tá? Além de outras plantas também na área, tá? Então, é um quadro muito interessante que a gente, a partir dele, podemos realizar um diagnóstico da área de pasto, tá? Bem como aqueles fatores, como eu comentei anteriormente, né, levantando todas aquelas informações, desde de produção e produtividade lá da área. Nesse próximo slide, quanto custa recuperar ou reformar? É difícil predizer valores, né, porque isso pode variar de região, pode variar com o estado, mas basicamente a recuperação, ela, na maioria das vezes, ela vai ser mais vantajosa do que a reforma. A recuperação, ela pode ser barata, ela pode ser cara, é claro, pode custar de 200 a 300 reais por hectare, e uma recuperação que pode custar cerca de R$ 1.000 por hectare. No entanto, basicamente a recuperação ela vai sempre girar em torno de 60% do valor da reforma. Então, na maioria das vezes, a recuperação ela vai ser vantajosa. É claro que dependendo das condições, com o diagnóstico da área, às vezes a recuperação ela não vai ser vantajosa. Então, partiríamos para a reforma. Nesse próximo slide, o que nós queremos? Qual que é a meta, né, visto de todo esse processo de diagnóstico, né? Qual que é o nosso objetivo final? Nesse próximo slide, é uma foto que caracteriza uma situação de degradação. A gente quer isso? Um pasto totalmente degradado, na verdade, não possui pasto na área, alto percentual de cupinzeiros nessa área, que possivelmente é um reflexo aí de acidez do solo, e nem boi a gente vê no sistema. Já nesse outro slide, a gente deseja isso? Um pasto totalmente formado, né, com excelente estande de plantas, e com a finalidade de aumentar essa taxa de lotação, né? O que queremos? Aumentar a produtividade em nossa propriedade, seja em arrobas por hectare ou em litros de leite por hectare, por exemplo, tanto gado de corte quanto gado de leite. Então, o objetivo final é a lucratividade, é o que desejamos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, por assistirem essa minha apresentação. A Copercitos também agradece pela presença dos senhores e das senhoras nessa apresentação, e qualquer dúvida, estaremos à disposição. O Departamento Técnico de Pastagem está totalmente à disposição de vocês para nos procurarem e sanarem as dúvidas a respeito desse diagnóstico, como é feito esse diagnóstico da pastagem, tá? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Abraços.